Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Bruno Dias, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos ter essa aula de correção dos exercícios a respeito da notícia, né? Esse gênero textual que não tem como a gente negar que está presente no nosso dia a dia, que todo mundo é bombardeado por notícias o tempo todo, e nós vamos analisar, por meio dos exercícios, a estrutura de uma notícia, né? Do que ela é feita, vamos interpretar algumas notícias, tudo bem? Eu vou estar utilizando o livro didático, certo? Lá na página, deixa eu pegar aqui no meu livro para ver com vocês, a partir da página 27, pessoal. Na página 27, nós temos a introdução do capítulo. Na página 28, nós teríamos alguns exercícios a serem feitos em sala de aula, né? Então eu vou começar, pessoal, a partir da página 29 com vocês. Aqui eu tenho a capa de um jornal, que é o jornal O Globo, né? Extremamente famoso. Aqui eu tenho algumas chamadas, tenho algumas fotos, e nós vamos analisar a estrutura dessa capa desse jornal. Tudo bem? Então, pessoal, na página 30, eu vou começar com vocês pelo exercício 3, que faz referência a essa capa de jornal, certo? Vamos lá, então. Exercício 3, pessoal, da página 30. Manchete é a chamada da principal notícia do dia, na publicação, né? No jornal, na revista. É escrita em letras maiores que as outras chamadas e posicionada em um lugar de destaque na página, né? Qual é a manchete dessa edição do jornal? Então, se a gente puder observar ali, nessa caixinha, a gente está vendo que a seleção da notícia que virará a manchete da edição tem como principais critérios, né? Interesse público, abrangência da notícia, repercussão do fato. Então vamos voltar na capa, né? Eu tenho várias chamadas. Quais são as chamadas? São esses textos mais destacados, né? Por toda a página. Mas um deles é o principal, que é o maior, que é a manchete do dia. E qual que seria nesse jornal aqui? O maior de todos ali no canto, Prefeitura do Rio, tem 300 obras paradas. Essa é a manchete dessa edição do jornal. Letra B. Essa manchete refere-se a um fato de interesse nacional ou regional? Né? O que vocês acham? Se eu estou falando de Prefeitura do Rio de Janeiro, então tem um interesse mais regional, né? Mesmo que esse jornal seja publicado, ele é publicado no Rio de Janeiro, e mesmo que várias pessoas tenham acesso a ele em todo o país, essa notícia tem mais foco na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, ele é um interesse regional. Por quê? Porque as obras correspondem àquela cidade, né? Então, é uma notícia específica daquela cidade. Letra C. Dois textos acompanham a manchete e acrescentam informações a ela. Então, vamos lá. Que tipo de informação é encontrada em falta dinheiro para concluir construções? Então, se eu dou essa informação, o que eu quero dizer? Que esse é um motivo para que as obras estejam paradas, né? Então, é o motivo das obras estarem paradas. E a próxima, a frase. Com problemas de gestão e sem planejamento, a administração municipal fica engessada. Essa frase aí, ela mantém uma atitude de neutralidade ou ela faz uma crítica à prefeitura? O que vocês acham, né? Ele está falando com problemas de gestão, sem planejamento, então ele não está sendo neutro, né? Então ele está fazendo uma crítica à prefeitura. Vamos lembrar, pessoal, que geralmente o texto jornalístico ele tem essa função de, idealmente, ser neutro. Ele só dá a notícia. Mas não existe texto neutro, né? De uma forma ou de outra, nós vamos colocar uma opinião ali, vamos reforçar, principalmente dependendo da opinião do jornal. Então, ela vai colocar algum adjetivo, alguma palavra ali que mostre que aquilo é uma crítica ou coisa do tipo. Letra D. O que se observa em relação à pontuação da manchete e seus textos secundários? Né? Então, na manchete anterior, né, nessa Prefeitura do Rio de Janeiro, tem essas obras paradas. O que a gente observa quanto à pontuação nela e nos textos secundários? Que não tem ponto final, não se utiliza ponto final nessas frases das manchetes, certo?
ele é substituído, ele pode ser substituído por uma linha fina, né? Ou ele pode apenas ter o texto ali, vamos dar uma olhada. Né? Então, a Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas, não tem ponto ali. Né? Então, geralmente é isso. A não ser que eu queira separar um texto do outro, talvez um hífen, uma linha. Mas nesse caso, não tem nada. Então, não utiliza ponto final nessa manchete. 4. Observe o cabeçalho do jornal. Que informações se encontram nesse cabeçalho? Né? Então, que tipo de coisa eu tenho ali? Primeiro, eu tenho o nome do jornal, obviamente. Eu tenho o número de anos em que o jornal é publicado, né? Que ali já teria 93 anos de publicação desse jornal. O que mais eu tenho? Eu tenho o nome de 2 diretores, bem no meio, que, né, os donos do jornal, que eram, né, também donos do jornal, que já estão falecidos. E também eu tenho a cidade em que o jornal é publicado e o endereço eletrônico. Então, todas essas informações eu tenho ali. Então, o título, depois a data, há quanto tempo esse jornal é publicado, o nome dos diretores, donos do jornal, a cidade e o endereço eletrônico. Qual é a informação de maior destaque no cabeçalho? Que recursos visuais são usados para destacá-la? Então, qual que é a informação de maior destaque? Obviamente, o título. Que recursos visuais são utilizados? Então, primeiro, ele está numa caixa azul, que já destaca do resto da página, a letra branca, né, para dar o contraste com a caixa azul, letras apenas em caixa alta, né, apenas letras maiúsculas, são esses os recursos utilizados. Letra C. Quais foram as cores utilizadas no cabeçalho? Aqui se pode relacionar essa escolha de cores, né? Qual hipótese vocês dariam? Né? Então, aqui as cores são azul, né? No cabeçalho, né? No cabeçalho. Então, as cores verde em cima. Aqui nessa foto não está aparecendo, mas enfim. Tem a cor verde, tem a cor amarela, tem também a cor azul e a branca. Né? Então vamos voltar lá no. Olha, aqui dá para a gente ver melhor. Então a cor verde, a cor amarela, azul e branca. Que hipótese seria essa? Né? Por que vocês acham que eles usam essa cor? São as cores da bandeira do Brasil, né? São as cores da bandeira nacional, certo? Então, seria uma hipótese para a utilização dessas cores. 5. Observe as fotos da primeira página. Então vamos lembrar que as fotos são elementos muito importantes da primeira página do jornal, como a gente vê nesse quadrinho cinza. A foto quebra a monotonia dos textos, então não é só texto, a gente tem a foto também, né? Para ressaltar as partes importantes da notícia. Letra A. Elas são relacionadas à notícia principal ou se remetem a outros assuntos abordados no exemplar? Então, por essas fotos ali, elas são relacionadas apenas à notícia principal? Não. As fotos que estão na capa são relacionadas a outros assuntos. Ao transporte das traves, né, são relacionados também aos assuntos de futebol. Então, as fotos estão dando uma ideia de outras coisas que vamos ter no jornal. Façam uma listinha aí do qual é a relação das fotos com as suas notícias. E letra B. Observe a foto de maior destaque, que é a maior de todas. Ela é acompanhada de legenda. Qual é a legenda dessa foto? Então tem lá. Passeio por Ipanema. As traves do gol do título mundial da Alemanha em 2014 são transportadas para virarem estrelas de um comercial de sites de venda. Então essa é a legenda da foto. Para que serve a legenda? Para explicar a foto que está lá. Próximo. A legenda complementa a foto, acrescentando-lhe informação que permite ao leitor entender melhor o que a foto registra e a sua relação com o texto verbal. Complete o quadro a seguir com as informações da legenda. Então, quem ou o que se fala? Que as traves do gol do título mundial da Alemanha. Né? Qual é o local? Onde elas estão? Em Ipanema. E por quê? Por que tem essa foto? São transportadas para virarem estrelas de um comercial de site de venda. Certo? Então ali eu venho do que eu estou falando, onde elas estão e por que elas estão ali. 6.
Além da manchete, há outras chamadas. Registre o título da chamada que aborda uma questão político-econômica. Uma das chamadas que aborda isso é: setor produtivo protesta e tabela de preço de fretes muda. Então, vamos prestar atenção ali, que esse é um título referente a uma questão político-econômica. Letra B. A chamada relacionada à editoria de entretenimento é o primeiro ou o segundo? Aqui é a segunda, pessoal. Filme de terror estreia após sucesso em festivais. Porque aqui ele está falando de entretenimento, não está falando de política. E letra C. As outras chamadas abordam os assuntos. Quais assuntos? Futebol, política e viagens. 7. Leia essa chamada. Na Espanha, 11 mulheres em novo gabinete de 17. Assinale a afirmação incorreta, pessoal. Qual dessas afirmações está errada? É a última. A chamada informa o que aconteceu, onde, com quem e por quê, sendo desnecessária a leitura da notícia. Não, a chamada não informa tudo isso. Essa informação está incorreta. Porque a chamada é um título conciso, o texto que vai desenvolver as informações, né? Então, a chamada, ela não informa a notícia toda. E letra B. Se o leitor se interessar pela notícia relacionada à chamada, em que página essa chamada vai estar? Página 23, como a gente pode ver ali no cantinho do texto. 8. O corpo da chamada inicia-se com a seguinte frase: o premier socialista, Pedro Sánchez, nomeou mulheres para 11 dos 17 ministérios. A. Qual ou quais são os verbos do período? Quais são os verbos, pessoal? Então, de forma geral ali, nós temos nomeou, que é um verbo transitivo direto, né? Um verbo nomear. Nomear é o quê? Quem? Letra B. Qual a transitividade? Eu acabei de falar como se classifica esse verbo. Então, é um verbo transitivo direto, porque precisa de complemento e não usa preposição. D. O trecho para 11 dos 17 ministérios indica o local, causa, finalidade ou modo da nomeação. O que vocês acham? Ele usa para finalidade, né? Para que ele nomeou 11? Então, é para finalidade. 9. Compare o período inicial com a reescrita. O premier socialista Pedro Sánchez nomeou mulheres para 11 dos 17 ministérios. E a reescrita. Mulheres foram nomeadas pelo premier socialista Pedro Sánchez para 11 dos 17 ministérios. Quais os verbos do período reescrito? Então, nós temos foram nomeadas. Qual é o sujeito da reescrita? É o Pedro Sánchez? Não, o sujeito vira mulheres. Letra C. O que ou quem realiza a ação expressa pela locução verbal na oração reescrita? Quem está realizando é o Pedro Sánchez, mas ele deixou de ser o sujeito. O sentido do período original é o mesmo da reescrita? O que vocês acham? Pessoal, aqui a gente tem que prestar atenção. O que a gente chama atenção quando escreve de uma forma ou de outra? No período original, eu estou chamando atenção para o Pedro Sánchez, que ele nomeou as mulheres. E no período reescrito, eu estou chamando atenção para as mulheres que foram nomeadas. Então, dependendo de como eu escrevo uma notícia, eu mudo o foco que eu tenho. Dependendo de ser na voz ativa, que é o período original, o foco está no sujeito. Se for na voz passiva, que é o período reescrito, o foco está quem está recebendo a ação. Eu posso mudar completamente a leitura de uma notícia, invertendo a frase, trocando o sujeito das frases, certo? Para terminar, matriarcado pró-Europa. Estamos na página 33. 10. Responda as questões seguintes. Qual o título da notícia de maior destaque da página 23? Então, nós temos o quê? Matriarcado pró-Europa. Esse é o maior destaque, é o título da notícia com maior destaque.
E qual é a função das imagens no alto da página? Que é justamente mostrar aos leitores as mulheres que farão parte desse ministério. Certo? Bem simples, né, pessoal? A gente só tem que prestar atenção nesses detalhes da notícia. As manchetes, como o texto é escrito, quais as coisas principais, as fotos, tudo isso influencia muito a nossa leitura dos jornais, revistas, sendo físico ou na internet. Tudo bem? Espero que tenha ficado tudo claro e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!